Eu caminhei mais de 931 quilômetros a pé. Foram mais de 41 dias caminhando. Eu começava por volta das 6 horas da manhã e seguia até o fim da tarde. Caminhei na chuva, caminhei no frio, debaixo do sol, caminhei na neve. Atravessei mais de 150 cidades a pé. E alguns dias o desânimo e o cansaço bateu. E mesmo assim eu continuei caminhando. Fiz em Minas Gerais o Caminho da Luz. No sul do Brasil, o Caminho de Caravaggio, como treinamento para essa jornada incrível. E depois de caminhar esses quilômetros a pé, caminhar no Caminho de Santiago, fui para o Peru, fazer o Caminho Inca, que me apresentou o desejo ainda mais forte de subir as montanhas do Himalaia no Nepal. E talvez você esteja se perguntando por que alguém faria isso. Por que uma pessoa escolheria passar por esse tipo de esforço físico extremo? É esse exatamente o motivo que eu gravo esse vídeo. Os porquês da nossa vida. O motivo pelo qual fazemos aquilo que fazemos. Mas não apenas de maneira teórica. A proposta aqui, neste vídeo, é compreender como encontramos no meio da confusão da vida contemporânea aquilo que realmente nos move. Porque talvez ao final descubramos que o problema não é preguiça. Talvez você descubra que não é simplesmente um procrastinador. Talvez o seu problema seja completamente outro. A falta de sentido. Imagine que alguém chegasse até você e dissesse: você terá que caminhar 900 quilômetros, de Saint-Jean-Pied-de-Port até Finisterre. Assim, de uma forma seca, sem qualquer explicação, sem motivo, sem nenhuma linha de chegada clara, sem um porquê, falando que iria caminhar até o fim do mundo. Qual seria a sua reação? Provavelmente você pensaria no cansaço, nas dores nos pés, nas subidas, no sofrimento e, acima de tudo, pensaria que seria um sofrimento gratuito. Um sofrimento sem sentido. Algo próximo de um pesadelo. Agora, imagine esta mesma cena. A mesma estrada, a mesma distância, a mesma dor nos joelhos, a mesma dor nos pés, a mesma mochila nas costas. Mas mude apenas um pequeno detalhe. Imagine que alguém lhe dissesse: sua mãe está doente. Você terá que caminhar 1000 quilômetros. Quando você der o último passo dessa caminhada, ela estará totalmente curada. Olha só, observe. Os 1000 quilômetros continuam sendo os mesmos. A subida continua sendo íngreme. O suor ardendo nos olhos continua o mesmo. A dor física continua presente. Mas sejamos honestos com nós mesmos. O sacrifício já não parece o mesmo. A mochila continua pesada, mas o peso da alma muda. A cruz é a mesma, mas o ombro que carrega já não é o mesmo. E aqui que começamos a entender algo fundamental, porque boa parte dos sacrifícios que fazemos hoje parecem insuportáveis. Não necessariamente porque são grandes demais, mas porque não temos um porquê claro guiando a nossa trajetória. E talvez a culpa não seja inteiramente sua nem minha, porque hoje fala-se muito sobre ambiência, sobre o ambiente que frequentamos, sobre as pessoas com quem convivemos. Mas existe uma ambiência ainda maior, a ambiência da época. O espírito do tempo em que vivemos, pois vivemos em uma época obcecada pelo como. Como ficar mais rico? Como ser mais produtivo? Como ter um corpo perfeito? Como organizar a rotina? Como hackear a própria vida? Como vencer a procrastinação? Como acordar mais cedo? Como render mais? Mas quase ninguém pergunta pelo porquê. A nossa época multiplicou técnicas, métodos, ferramentas e protocolos.
mas muitas das vezes e que esqueceu a pergunta anterior. A pergunta essencial. Para que tudo isso? Existe um livro muito conhecido de Simon Sinek chamado Comece pelo Porquê. É uma obra excelente para o mundo dos negócios, para o marketing, para a liderança. Ele mostra como empresas e pessoas podem comunicar melhor suas razões de existir. Mas aqui, a busca é um pouco mais profunda. Não estamos falando apenas em vender melhor, liderar melhor ou criar uma marca mais forte. Estamos falando de algo essencial, algo ontológico, algo que toca profundamente a alma. A força do porquê não é uma novidade. Nós, na filosofia, com Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que teve coragem de olhar para o abismo da alma humana sem desviar os olhos. Ele já dizia algo que atravessou o tempo. Quem tem o porquê suporta quase qualquer como. Essa frase ecoava décadas depois na obra e na vida de Viktor Frankl. Frankl foi um psiquiatra judeu, sobrevivente dos campos de concentração nazista. Ele viveu o horror na própria pele. Viu pessoas fisicamente fortes desistirem, perderem a esperança e morrerem. E viu também pessoas aparentemente frágeis suportarem fome, frio, trabalho forçado, humilhações extremas. A pergunta é: qual era a diferença? Frankl percebeu que aqueles que resistiam muitas das vezes tinha algo esperado por eles, fora daquele campo de concentração. Um filho a reencontrar, uma esposa amada, um livro a escrever, uma tarefa a cumprir, uma fé a sustentar, uma missão. Em outras palavras, ele tinha um porquê, essas pessoas tinham um porquê. E esse porquê eliminava a dor. Fazia desaparecer o frio, a fome, dava ao sofrimento um horizonte. E isso fazia toda a diferença. A logoterapia, escola fundada por Viktor Frankl, é exatamente com essa percepção. Pois para ela, a maior força motivadora do ser humano não é simplesmente a busca pelo prazer, como pensava Freud, nem apenas a busca pelo poder, como sustentava Alfred Adler. A maior força motivadora do ser humano é a vontade de sentido. E o ser humano precisa de sentido. Quando a dor não tem sentido, ela destrói. Mas quando a dor liga a algo maior, ela pode transformar em combustível. O ser humano aguenta a fome, aguenta o frio, aguenta o cansaço, aguenta o esforço extremo. O que ele não aguenta por muito tempo é a falta de significado. Não é o esforço que nos exaure, é o esforço que não aponta para lugar nenhum. Pense na rotina de muitas pessoas hoje. A pessoa acorda uma segunda-feira cinza, engole um café, apaga incêndio atrás de incêndio, responde mensagem, e-mails, WhatsApp, participa de reuniões, uma atrás da outra. Sorri quando não quer mais sorrir, cumpre protocolos, faz o que precisa ser feito. Às vezes, a tarefa em si nem é tão difícil. É apenas um relatório, uma reunião, uma mensagem que precisa ser respondida, uma ligação, um compromisso. Mas aquilo pesa. Parece que a pessoa está carregando o mundo inteiro nas costas. Lembra do Atlas com o mundo nas costas? Cada notificação soa como uma pequena tortura. E por quê? Não é necessariamente o porquê o trabalho é pesado demais fisicamente. É porque, no fundo, lá no silêncio do travesseiro, a pessoa percebe que não consegue responder a uma pergunta simples. Para que eu estou fazendo isso tudo? Essa pergunta ela é extremamente poderosa. Porque um sacrifício sem um propósito é apenas uma forma lenta de tortura. A própria palavra sacrifício carrega um sentido bonito. Podemos aproximá-la da ideia de tornar algo sagrado,
de oferecer uma ação a algo maior. Sacrificar não é apenas sofrer. Sacrificar é realizar um ofício que se liga a um valor, uma missão, a uma entrega. O problema é que, sem sentido, o sacrifício perde a dimensão, a sagrada, e vira apenas um peso. Para quem é pai ou mãe, isso se torna muito fácil de compreender. Quando nasce um filho, nasce também um porquê. Uma criança chega ao mundo pequenina, frágil, dependente, sem nada. Ela precisa de cuidado, precisa de alimento, de calor, presença. E de repente, alguém se torna responsável por isso tudo. A partir desse momento, noites mal dormidas, cansaço, renúncias, preocupações deixam de ser um sofrimento. Óbvio, continuam sendo difíceis, mas passa a ter um sentido. A pessoa não chama mais aquilo de tortura, chama de amor. Por quê? Porque o porquê transforma a dor. Sem um porquê, dizer que uma cerveja, dizer não a ela, pode parecer uma privação. Com um porquê, torna-se uma escolha. Sem um porquê, estudar de madrugada parece totalmente tortura, desafiador. Mas com um porquê, é um investimento. Sem um porquê, trabalhar todos os dias parece escravidão. Com um porquê, pode ser uma construção. Quando escolhemos um porquê verdadeiro, paramos de negociar o tempo inteiro conosco mesmo. Simplesmente vamos e fazemos. Talvez o maior problema da nossa época não seja a preguiça. Talvez não seja a falta de disciplina. Talvez nem seja, em muitos casos, a procrastinação. Talvez seja a falta de um sentido. Muitas pessoas dizem: meu problema é que eu sou um procrastinador. Mas talvez a procrastinação não seja um defeito de caráter. Talvez seja um grito da alma. A alma olha para aquilo que você está tentando fazer e pergunta: por que estamos fazendo isso? E se não existe uma resposta, a energia desaparece. Às vezes a pessoa não consegue terminar um projeto, não porque seja incapaz, mas porque algo dentro dela sabe que aquilo não tem um sentido verdadeiro na sua vida. Então talvez a pergunta não seja apenas como ter mais força de vontade. Talvez a pergunta mais profunda seja: por que eu deveria ter tanta força de vontade para isso? A força oculta dos porquês é imensa, mas ela é constantemente negligenciada por nós. Então surge a pergunta prática: como encontrar os nossos porquês? Como fazer este caminho de volta para si mesmo em uma época tão barulhenta? Há alguns passos que podem te ajudar. O primeiro passo é voltar para si mesmo. Isso significa parar de copiar os outros, em uma vez que vivemos em uma época de epidemia, que a pessoa tenta viver a vida pela outra pessoa. O propósito alheio virou um modelo, um template, roteiro pronto. A pessoa olha para o influenciador, para o empresário, para o artista, para o colega e pensa: eu quero aquilo. Eu quero aquela rotina. Eu quero aquela vida. Eu quero aquele resultado. Mas o porquê do outro não serve automaticamente para nós. Ninguém, além de você, pode descobrir verdadeiramente os seus porquês. E por onde começar? Por pergunta simples. O que eu faço que, quando estou fazendo, o tempo desaparece? O que me coloca em estado de fluxo? O que eu faria mesmo que deste pouco dinheiro, ou até nenhum dinheiro? O que eu aguentaria fazer por anos? Mesmo sem o aplauso, sem o like, sem o reconhecimento, sem a validação externa. O propósito não é exatamente um cargo. Não é apenas uma profissão.
Não é uma frase bonita colocada na estante. O propósito nasce de uma coerência interna. Isto porque primeiro descobrimos essa coerência. Depois nós precisamos sustentá-la. Segundo passo é observar aquilo que realmente tem valor para você. Muita gente confunde desejo com propósito, confunde status com sentido, confunde admiração social com vocação. Mas nem tudo aquilo que chama a atenção é realmente importante. Há coisas que queremos porque o mundo nos ensinou a querer. Há coisas que nós desejamos apenas porque imaginamos o olhar dos outros sobre nós. Porque é preciso se perguntar: isso é realmente importante para mim? Ou é apenas importante para a imagem que eu quero transmitir? Estou buscando isso porque tem valor interno ou porque quero ser visto de determinada maneira? Essa pergunta, ela separa muita coisa e nos leva ao terceiro passo, que é trocar a motivação intrínseca por uma motivação intrínseca. Motivação extrínseca é aquela que depende de fora: dinheiro, cargo, aplauso, elogio, curtida, aprovação, reconhecimento e prestígio. O problema é que tudo isso é instável, é efêmero. E em grande parte não está sob o nosso controle. A vida não é perfeitamente meritocrática. Há pessoas que se esforçam muito e no meio do caminho enfrentam doenças, perdas, crises, acidentes, injustiças e circunstâncias que não escolheram. Por isso, quando o seu porquê depende apenas de um resultado externo, você se torna refém do que não controla. E o seu porquê é apenas uma quantia de dinheiro, você pode se frustrar profundamente. Se o seu porquê é apenas um aplauso, você se torna escravo da plateia. E se o seu porquê é apenas um status no Instagram bonito, você passa a viver diante dos espelhos sociais. Mas a motivação intrínseca é diferente. Ela nasce dos valores. Nasce daquilo que você reconhece como digno, verdadeiro, coerente. Quando você age movido por valores, mesmo que o resultado externo demore, a ação conserva sentido. O quarto passo é usar o tédio como ferramenta. Isso pode parecer estranho, porque nossa época trata o tédio como um inimigo. Hoje, qualquer segundo de silêncio é rapidamente preenchido por uma tela, uma notificação, uma música, um podcast, um vídeo curto, um feed. Mas a alma não fala gritando. A alma fala baixo. E para ouvi-la é preciso o silêncio. O celular foi construído para impedir que o silêncio exista. Ele ocupa os intervalos, sequestra os vazios, anestesia as perguntas. Mas o tédio, quando ele é bem vivido, porque ele é uma ferramenta. Aquilo que os antigos chamavam de ócio não era preguiça. Era espaço interior, era tempo para contemplar, pensar, estudar, elaborar. Uma prática simples, uma dica para a tua vida, e assim para a minha também. Durante 7 dias, escolha 10 a 20 minutos para ficar sem estímulos artificiais. Caminhe sem celular. Sente-se em uma praça sem fazer nada. Vá a um parque sem o fone de ouvido. Dirija sem o rádio. Treine sem música. Fique em silêncio. No começo, talvez venha a ansiedade. E quando a ansiedade vier, mas isso revela o nível de intoxicação que nós estamos por estímulo, a ansiedade. Quando o desconforto surgir, não fuja imediatamente. Vamos lá, pergunte-se: que sentido eu estou tentando evitar com tanto barulho? Que pergunta eu não quero escutar? Que vazio eu estou tentando preencher? Muitas das vezes é aí que os porquês começam a aparecer. Vamos para o quinto passo, que é usar a escrita como um método de revelação. Escrever é uma forma de tirar a mente daquilo que está nebuloso,
É organizar o pensamento, é dar forma àquilo que ainda está confuso. Não precisa ser literatura, não precisa ser bonito, não precisa ser poético. 5 minutos por dia basta. Pode ser ao acordar, pode ser à noite. Pegue um caderno, uma folha, ou até mesmo o celular, e escreva. Você pode começar com perguntas simples. O que estou tolerando por medo? O que estou adiando por orgulho? Qual a pequena decisão que eu poderia tomar hoje para me aproximar de uma vida que tenha mais sentido para mim? O que me aproxima dos meus valores? O que me afasta de mim mesmo? Com o tempo, padrões começam a aparecer. E quando você enxergar padrões, vai começar a perceber os valores. E quando percebe valores, começa a entender de onde nasce os seus porquês. Vamos ao 6º passo, que é praticar a intenção. Intenção é direção. Sem intenção, a pessoa vive como um barco. Vamos pensar num barco com motor potente, mas sem rumo. Ela se movimenta muito, muito rápido, mas não sabe para onde está indo. Muita gente não está exatamente cansada, está desorientada. E a prática é bem simples. Antes de qualquer ação importante, pare, respire por alguns segundos e pergunte: qual a minha intenção verdadeira por trás disso? Isso que estou fazendo gera propósito ou apenas ansiedade? Isso constrói algo real ou serve apenas para impressionar alguém? Essa ação está alinhada com os meus valores ou é apenas um impulso? Quando você repete esse exercício, começa a viver mais por escolha e menos por automatismo. Mas vamos agora para o 7º passo, que não é tratar o propósito como algo fixo e acabado. Propósito não é uma fase definida. Não é algo que você encontra em uma prateleira e que depois fica repetindo pelo resto da vida. Porque o propósito é revelação, é concretização, é caminho. Você descobre novos porquês enquanto vive, enquanto caminha, enquanto atravessa a própria existência. Os porquês vão se refinando, assim como a própria vida. O erro é querer descobrir tudo de uma só vez, como se existisse uma única resposta final para a pergunta sobre o sentido da vida. Em vez de perguntar apenas qual é o meu propósito, talvez seja melhor perguntar qual é o próximo passo que eu realmente respeito. Qual é a próxima decisão coerente com os meus valores? Qual é a escolha que, mesmo que difícil, aproxima-se de uma vida verdadeira? Propósito não nasce da pressa. Nasce da repetição daquilo que trazemos como sentido. E há ainda um ponto essencial. É preciso cortar dependência da validação. Porque existe uma grande diferença entre viver com amor e viver para agradar os outros. A pergunta é simples e, ao mesmo tempo, é dura. Você está disposto a desapontar algumas pessoas pelos seus porquês? Você estaria disposto a não ser compreendido pelos seus porquês? Você estaria disposto a perder a aprovação para não perder a si mesmo? Isso não significa revolta, arrogância ou desprezo pelos outros, egocentrismo. Significa apenas parar de abandonar a si mesmo para caber no olhar alheio. Porque o paradoxo é exatamente esse. O porquê não aparece quando você corre desesperadamente atrás dele. Ele aparece quando você para um pouco. Quando você para de procurar apenas fora e começa a encontrar dentro. O convite é, portanto, não é para você caminhar 900 quilômetros a pé. O convite é para que você caminhe um pouco para dentro de si mesmo. Olhe para a sua rotina e pergunte: isso que eu estou vivendo é um caminho ou é apenas uma tortura?
Se for apenas tortura, talvez seja preciso ter coragem de parar, rever, organizar, mudar a direção. Mas se for difícil, ainda assim fizer sentido, então ajuste a carga existencial e continue. Porque quem tem um porquê transforma qualquer deserto em travessia. Exatamente o que eu escrevi após esses caminhos de peregrinação. Peregrinar, uma jornada filosófica do autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, conseguimos tomar melhor a direção da nossa própria existência. Conseguimos utilizar os nossos valores como cajado, em busca de algo melhor, em busca do porquê verdadeiro. Obrigado pela presença. Encontramos mais vezes. Até a próxima.